Oi, meus queridos, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem na noite de hoje. E eu estava pensando esses dias um assunto para trocar, conversar com vocês. E me ocorreu de conversarmos sobre a morte. É isso aí. Então, muitas pessoas têm muito medo da morte, né? Eu particularmente prefiro usar o termo, ao invés de falar a pessoa morreu, a pessoa desencarnou. Eu acho que quando eu falo desencarnou, eu estou inclusive reforçando, lembrando, né, que não não cessou a vida daquele irmão, né? Aquele irmão fez a passagem de volta, retornou para a pátria espiritual. As pessoas normalmente, ou uma boa parte das pessoas, tem aí um grande medo da questão da morte, do desencarne. Porque, na verdade, é natural do ser humano ter receio, se sentir inseguro diante do desconhecido, né? Isso é uma condição natural de todas as pessoas, né? A gente tem um certo medo, um certo receio, né, do desconhecido. E como nós não lembramos, né, por conta do véu do esquecimento, nós não lembramos do período que passamos no plano espiritual antes da nossa reentrada no plano físico, antes da reencarnação. Então, a sensação que a gente tem é que estamos vivendo aqui no plano físico e só tem isso, não tem mais nada para se viver, né? É muito importante lembrar que a vida continua. E uma vez que a vida continua, uma vez que termina a nossa jornada aqui no plano físico, hora de voltar para a nossa verdadeira condição. A pátria espiritual é a real morada do espírito, certo? Então, todos nós, quando estamos no plano físico, a gente vive como se não houvesse amanhã, né? E a gente esquece que estamos aqui por uma breve passagem, né? É claro que quando estamos encarnados, o peso da matéria, ele é muito pesado para o espírito, né? A matéria é muito pesada para o espírito, então nós ficamos muito aprisionados nessa nossa carcaça, né? na nossa vestimenta física. E a matéria traz, digamos assim, uma certa limitação para que a gente possa ter outras percepções mais afloradas, né? Inclusive, a matéria nos tira essa possibilidade da lembrança das vidas passadas, né? Muitas vezes nós temos ali alguns flashes, algumas lembranças muito rápidas, um ou outro detalhe, mas a gente não consegue lembrar de tudo, né? A gente passa pelo que chamamos de um véu do esquecimento, digamos assim, quando a gente reencarna. Mas o fato é que passamos muitas vezes no plano físico por 60, 40, 70, 80, 90 anos, né? E nos parece muito tempo, mas na verdade isso para um espírito, né? E principalmente quando estamos lá no plano espiritual, habitando o plano espiritual, desencarnados,
esses 70, 80, 90 anos é um abrir e fechar de olhos para um espírito desencarnado. O que a gente talvez seja interessante que a gente tenha esse nível de informação é que a condição natural do espírito é no plano espiritual, é viver no plano espiritual. O plano físico é uma passagem. Só que é muito importante, quando estamos no plano físico, é muito importante honrarmos com gratidão este veículo que nos possibilita estarmos habitando o plano físico. Este veículo nos concede a possibilidade de estarmos crescendo, aprendendo, resgatando, superando questões deficientes nossas que estão penduradas de outras existências, de outras vidas, né? Então, enquanto estamos habitando o plano físico, usando uma vestimenta, né, o nosso corpo, né, enquanto temos um corpo, enquanto estamos no plano físico, devemos viver com gratidão, nos cuidar, preservar esse nosso corpo físico da melhor maneira possível. Quem nos concede e nos concedeu a vida é Deus. Então, nada mais correto, mais justo, mais adequado do que preservarmos a nossa vida junto com aqui o nosso corpo físico da melhor maneira possível. Bom, temos um tempo para entrarmos no plano físico, ou seja, nascemos, renascemos, reencarnamos e depois de um tempo batemos em retirada do plano físico, retornando à pátria espiritual através da passagem que chamamos de morte. Uns chamam de morte, morreu, outros chamam de desencarne, desencarnou. O que é importante lembrar para aquelas pessoas que têm medo da morte. Muitas vezes a pessoa está agonizando, passando, se arrastando em cima de uma cama de hospital e está extremamente apegada num medo absurdo do desencarne, porque, lógico, muitas pessoas não têm essa consciência, não têm esse entendimento de que a vida continua. A vida continua do plano espiritual para o físico, como do físico para o espiritual. A vida é uma só. Nós passamos por estações, é como se, quando reencarnássemos, estivéssemos passando por uma estação, né? Uma estação de trem. Cada estação que a gente para é uma vida no plano físico, mais ou menos a gente pode dizer assim. Então, quando a gente chega o nosso momento do desencarne, a gente esquece, porque a gente não lembra, por conta do véu do esquecimento. Mas muitos amigos, irmãos, espíritos queridos, que foram pessoas que nós tivemos contato no plano físico, seja da última existência ou de outras existências, muitos estarão nos esperando o nosso regresso à pátria espiritual. Então, esse medo da morte, esse medo do desencarne, nada mais do que o medo do desconhecido. E, na verdade, quando desencarnamos, vamos para as colônias espirituais, para os hospitais, enfim, somos socorridos, encaminhados e sempre terminamos em um momento ou em outro encontrando amigos queridos, pessoas, espíritos, melhor dizendo, que foram muito especiais para cada um de nós. É importante lembrar também que esses encontros com esses
irmãos queridos, não acontecem apenas quando desencarnamos. Quando dormimos e nos desdobramos, porque todas as vezes que dormimos, nos desdobramos. E ao nos desdobrarmos, passeamos pela espiritualidade no plano astral. Ao passearmos no plano astral, muitas vezes encontramos amigos queridos de outras existências, ou talvez dessa última existência, que fizeram, porventura, amigos que fizeram a passagem antes de nós. Então, meus queridos, só trazendo esse esclarecimento, a morte, o desencarne, não é um ponto final, é uma continuação. Quando retornamos para a pátria espiritual, nós voltamos, passamos uma temporada nos trabalhando, nos organizando ali energeticamente, passamos por hospitais, escolas e continuamos a nossa vida na pátria espiritual por uma temporada, por alguns bons anos, às vezes séculos, até que a gente se organiza novamente para voltar ao plano físico através da reencarnação. Então eu queria só conversar com vocês e tirar um pouco esse peso da questão da morte, da questão do desencarne. Então é uma coisa natural, nascer e morrer, reencarnar e desencarnar, faz parte, porque nenhum de nós que hoje se encontra no plano físico, nenhum de nós ficará para a semente. Então todos nós em algum momento estaremos retornando para a pátria espiritual e que a gente possa, ao retornar à pátria espiritual, que possamos ser acolhidos e recebidos pelos nossos bons amigos de outras vidas ou talvez até dessa última existência. Então é isso, eu desejei trazer esse tipo de informação hoje, conversar com você sobre isso. Espero que tenha sanado alguma dúvida de alguns de vocês. Um grande abraço e que todos vocês tenham uma noite abençoada, cheia de luz, de amor e muita paz. Que assim seja.